O milagre que mudou a vida de Diego. Diego sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprendeu com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se cedo com Ana, uma mulher de coração bondoso, e juntos tiveram 2 filhos, Pedro, de 8 anos, e Maria, de 5. A vida não era fácil, mas eles conseguiram comprar uma casinha simples na periferia de São Paulo, onde Diego trabalhava como mecânico em uma pequena oficina. Mas tudo mudou quando o irmão de Ana, Carlos, começou a dar sinais de instabilidade. Ele sempre teve um temperamento difícil, mas depois de perder o emprego e se envolver com más companhias, tornou-se agressivo. Uma noite, após uma discussão por causa de dinheiro, Carlos chegou bêbado em casa e agrediu Diego com uma barra de ferro. O golpe foi tão forte que fraturou seu crânio, deixando-o entre a vida e a morte. Os médicos foram claros: ele pode não acordar. E se acordar, pode ficar com sequelas graves. Ana chorava todos os dias no corredor do hospital, enquanto as contas se acumulavam. A oficina onde Diego trabalhava não tinha como segurar sua vaga, e a família começou a passar necessidades. Os vizinhos ajudavam com comida, mas o desespero era grande. Foi então que Dona Marta, uma senhora idosa que morava na rua de trás, aproximou-se de Ana no hospital. Minha filha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas tenho algo melhor, um lugar onde Deus ouve as nossas orações. Ela falou da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja onde não havia instrumentos, nem pastores famosos, apenas irmãos simples que buscavam a Deus com o coração. Lá, eles oram de verdade, disse Dona Marta. Ana, sem mais esperanças, aceitou ir. No domingo seguinte, entrou na pequena sala de reuniões da CCB, onde os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela. O som das vozes unidas, sem acompanhamento, tocou seu coração de uma maneira que ela nunca havia sentido. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma simplicidade que transmitia paz. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus havia curado sua filha de uma doença grave. Outro falou da providência divina em meio a uma crise financeira. Ana sentia algo diferente naquele lugar. Não havia espetáculo, nem palavras bonitas para impressionar, apenas fé pura. No final, o ancião convidou os que tinham necessidades a se ajoelharem para oração. Ana, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e pediu que os irmãos orassem por Diego. As mãos se estenderam sobre ela, e as vozes se uniram em súplica: Senhor, tem misericórdia. Restaura a saúde do nosso irmão Diego. Ana sentiu uma paz que não sentia há semanas. Naquela mesma noite, enquanto Ana voltava para casa, recebeu uma ligação do hospital. Sua esposa. O seu marido está acordando. Os sinais vitais estão estáveis. Ela não acreditava. Correu para o hospital e, ao entrar no quarto, viu Diego com os olhos abertos, fraco, mas consciente. Ana, ele sussurrou. Os médicos ficaram surpresos. Isso não é comum em casos como o dele, disseram. Diego se recuperou completamente. Não ficou nenhuma sequela. Os exames mostravam que a fratura havia se curado de maneira inexplicável. Quando ele teve alta, Ana o levou à CCB. Ao entrar, Diego sentiu o mesmo que ela, uma presença divina naquele lugar simples. O ancião, ao saber da história, convidou Diego a dar seu testemunho. De pé, com voz trêmula, ele contou como Deus havia lhe dado uma segunda chance. Eu não merecia, mas o Senhor teve misericórdia. Não foi medicina, não foi sorte, foi Deus, disse, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dos irmãos. Diego e Ana começaram a frequentar a igreja regularmente. Ele foi batizado nas águas, e eles participavam da Santa Ceia com reverência, lembrando do sacrifício de Cristo. Diego até conseguiu um emprego melhor, e a família, que antes vivia no medo, agora vivia na paz de Deus. Um dia, Carlos, o cunhado que o agredira, apareceu arrependido. Ele havia ouvido falar do milagre e queria pedir perdão. Diego, que antes guardava ódio, o abraçou e disse: Deus me perdoou, como eu não vou perdoar você? Carlos também começou a frequentar a CCB, e sua vida mudou. A lição que Diego aprendeu foi a mais valiosa: Deus não olha para nossa aparência, nem para o nosso passado. Ele olha para o coração humilde que busca Ele. A CCB não tinha luxo, não tinha fama, mas tinha algo que nenhum dinheiro poderia comprar:
a presença de Deus. Até hoje, quando Diego canta os hinos com os irmãos, sem instrumentos, apenas vozes unidas, ele se lembra daqueles dias difíceis e agradece. Porque na simplicidade, Deus faz milagres. E na humildade, ele transforma vidas. Anos se passaram, e a vida de Diego se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Ele não era mais aquele homem quebrado, cheio de cicatrizes e amargura. Agora, era um servo fiel, sempre pronto a estender a mão para quem precisava. Na CCB, ele aprendeu que a verdadeira força não está nos músculos, nem na coragem humana, mas na fé que move montanhas. Certa noite, durante um culto de quarta-feira, um jovem chamado Rafael entrou na igreja com um olhar perdido. Ele tinha apenas 19 anos, mas já carregava nas costas o peso de um vício que o destruía, a droga. As ruas o tinham marcado, e a família, desesperada, já não sabia mais o que fazer. Foi então que a mãe dele, uma irmã de fé, o trouxe até a CCB, como último recurso. Diego ouviu logo que ele entrou. Reconheceu aquele vazio nos olhos, aquela dor que só quem já esteve no fundo do poço conhece. Sem hesitar, aproximou-se e sentou ao lado do rapaz. Não falou nada no início, apenas ficou ali, em silêncio, como um irmão mais velho que entende a luta. Quando o culto terminou, Diego convidou Rafael para conversar do lado de fora. Eu já estive onde você está, irmão, disse Diego, com voz firme, mas cheia de compaixão. Já achei que não tinha mais jeito, que Deus não ia querer saber de mim. Mas ele me tirou da lama, me lavou e me fez novo. E pode fazer o mesmo por você. Rafael abaixou a cabeça. As lágrimas caíram sem que ele pudesse segurar. Eu não tenho força, irmão. Já tentei parar e não consegui. Diego sorriu, lembrava bem daquela sensação de impotência. Não é você que vai ter força, é Deus em você. Só precisa entregar. Vamos orar? Ali mesmo, sob o céu estrelado, os dois se ajoelharam. Diego orou com fé, clamando pelo livramento daquele jovem. Não eram palavras bonitas, eram gritos de um coração que já tinha visto Deus agir. E Deus ouviu. Nos dias seguintes, Rafael começou a frequentar a igreja. Não foi fácil. As tentações batiam à porta, as lembranças do passado o assombravam. Mas ele tinha algo que nunca teve antes, uma família espiritual que não o julgaria, que o abraçaria mesmo nas recaídas. Diego estava sempre por perto, lembrava-o das promessas de Deus, levava-o para os cultos, mesmo quando ele não queria ir. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, algo mudou. Enquanto o pastor orava pela congregação, Rafael sentiu uma dor no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Começou a chorar descontroladamente, caiu de joelhos e gritou: Jesus, me livra! Eu não aguento mais. E então, veio a paz. Uma paz tão profunda que ele nunca tinha sentido. Quando se levantou, sabia, estava livre. Não por força própria, mas pela graça de Deus. Hoje, Rafael é um obreiro na CCB. Ajuda outros jovens que, como ele, estão presos nas garras das drogas. E sempre que conta seu testemunho, ele olha para Diego e diz: Se não fosse você, irmão, eu não estaria aqui. Mas na verdade, não foi você, foi Deus usando você. Diego sorri e balança a cabeça. Ele sabe que não é herói de ninguém. Apenas um instrumento nas mãos de um Deus que não desiste de ninguém. E assim, a história se repete. Porque na CCB, não há casos perdidos. Há vidas sendo restauradas, famílias sendo reunidas, milagres acontecendo onde o mundo diz que não há mais esperança. Não por causa de prédios grandiosos ou pregadores famosos, mas porque ali, no meio do povo simples, Deus escolheu habitar. E onde Deus está, a transformação é certa. Na mesma semana em que Rafael compartilhava seu testemunho pela primeira vez na igreja, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos da CCB, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo o filho de 5 anos, Pedro, que tremia de febre e mal conseguia respirar. Os médicos já tinham dado o diagnóstico, uma pneumonia grave, e o menino precisava de internação urgente. Mas Marisa não tinha plano de saúde, nem dinheiro para pagar as despesas do hospital. O desespero a levou até ali, depois de ouvir de uma vizinha que na Universal, Deus faz o impossível. Ela não conhecia ninguém,
não sabia como funcionava, mas ao entrar, uma obreira a abordou com um sorriso tranquilo. Minha irmã, o que aconteceu? Marisa mal conseguia falar, tão abalada que estava. A obreira a levou até a frente do altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Sem perder tempo, ele impôs as mãos sobre a cabeça de Pedro e começou a clamar em voz alta: Senhor Jesus, este menino é teu. A febre sai agora, a doença é quebrada em nome de Jesus. Pedro, que antes estava letárgico, de repente abriu os olhos bem grandes, como se tivesse levado um susto. Marisa sentiu o corpo do filho esquentar por um instante, e então, a febre simplesmente desapareceu. Os tremores pararam. O menino, que há horas não conseguia nem tomar água, pediu: Mãe, eu quero suco. A multidão ao redor começou a louvar, e Marisa caiu de joelhos, chorando sem parar. Como isso é possível? Ela repetia, incrédula. O pastor a ajudou a se levantar e disse: Isso é Deus, minha irmã. Ele não muda. Ontem curou Rafael das drogas, hoje está curando seu filho. Amanhã, vai fazer o mesmo por você, se você deixar. Marisa não precisou de mais convites. Naquela mesma noite, ela entregou a vida a Jesus e começou a frequentar a igreja. Uma semana depois, voltou com o marido, um homem amargurado que há anos bebia para esquecer as dívidas e as brigas em casa. Ele entrou de cabeça baixa, resistente, mas quando viu o filho correndo pelo salão, saudável e feliz, algo dentro dele quebrou. Eu não acredito nisso não, ele murmurou, mas a expressão no rosto traía a luta interna. O pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você não precisa acreditar. Só precisa dar uma chance. Deus já fez a parte dele. Agora é a sua vez. E assim, como Rafael e Diego, como tantos outros que passavam por ali, aquela família começou a escrever uma nova história. Porque na CCB, os milagres não são contados como exceção, mas como regra. Não são coisas do passado, mas do presente. E o mais lindo é que, para Deus, não existe caso perdido, há só filhos que ainda não voltaram para casa. E enquanto o culto seguia, com louvores e testemunhos, lá fora, na rua movimentada, mas alguém parava para observar. Uma mulher com uma bengala, que há 3 anos não conseguia andar sem ajuda. Ela hesitou na porta, mas então lembrou das palavras que ouvirá: se você está aqui, é porque Deus já está te chamando. E assim, a corrente do impossível continuava. Porque onde há fé, Deus age. E na CCB, a fé nunca falta. A mulher se chamava Maria Clara, e sua história era marcada por uma dor que parecia não ter fim. Um acidente de carro havia tirado dela não só a mobilidade, mas também a esperança. Os médicos disseram que suas lesões na coluna eram irreversíveis, que ela teria que se acostumar com a bengala e com a dependência dos outros. Mas naquela noite, algo dentro dela falou mais alto que as palavras dos médicos. Ela entrou devagar, apoiando-se na bengala, sentindo o peso de cada passo. O templo estava cheio, o som dos louvores enchia o ar, e ela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, Maria Clara sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica a tocasse. Ela não entendeu, mas não resistiu, solitou a Deus, em silêncio, que, se fosse da sua vontade, a libertasse daquele fardo. O pastor, sem nem saber seu nome, apontou na sua direção e disse: Deus está curando alguém aqui que há anos carrega uma dor nas pernas. Levante-se, em nome de Jesus. Maria Clara sentiu o coração disparar. Com lágrimas nos olhos, ela tentou se levantar e, para sua surpresa, as pernas obedeceram. A bengala caiu no chão com um barulho seco, e ela deu os primeiros passos firmes, sem apoio, sem dor. O templo explodiu em glórias. Pessoas choravam, outras erguiam as mãos, e Maria Clara, agora de pé, só conseguia repetir: é um milagre. É um milagre. Ela abraçou o pastor, abraçou desconhecidos, e em cada abraço, sentia que não era só seu corpo que estava curado, mas sua alma também. Enquanto isso, no fundo do templo, um jovem chamado Lucas observava tudo com os olhos cheios d'água. Ele havia chegado ali arrasado, depois de perder o emprego e receber um diagnóstico de depressão. Viu a cura de Maria Clara e sentiu algo se mexer dentro dele. Se Deus pode fazer isso por ela, pode fazer por mim também, pensou.
E quando o pastor fez o convite para quem queria uma mudança de vida, Lucas não hesitou, levantou a mão e correu para a frente, decidido a deixar para trás todo o desânimo. A noite seguiu com mais testemunhos, mais lágrimas de alegria, mais vidas sendo transformadas. Porque na CCB, não é só um culto, é um encontro com o sobrenatural. Não é só uma igreja, é um lugar onde o impossível se torna possível, onde as cadeiras de rodas são deixadas para trás, onde os corações quebrados são restaurados, e onde cada pessoa que entra sai diferente. E assim, como Maria Clara, como Lucas, como Rafael e Diego, mais uma história de vitória era escrita. Porque Deus não faz acepção de pessoas, e seu poder não tem limites. Basta crer. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar pela porta da fé e deixar que Ele faça o resto. E enquanto as luzes do templo se apagavam ao final do culto, uma certeza ficava no ar: amanhã, mais alguém vai chegar ali com um problema, e vai sair com um milagre. Porque na CCB, a corrente do impossível nunca para. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Ana Lúcia chegou ao templo arrastando os pés, com o peso de um diagnóstico que os médicos tinham dado como definitivo: esclerose múltipla. Os espasmos nas pernas a faziam tropeçar a cada passo, e as dores eram tão fortes que ela mal conseguia segurar a Bíblia que trazia consigo. Mas no fundo do coração, uma pequena chama de esperança ainda ardia. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, ela repetia baixinho, enquanto se sentava em uma das últimas fileiras, como se quisesse esconder sua dor do mundo. O culto começou com louvor, e Ana Lúcia tentou cantar, mas as lágrimas rolavam antes que as palavras saíssem. Foi quando o pastor, como se ouvisse o clamor dela, olhou diretamente para seu lado do templo e disse: hoje tem alguém aqui que os médicos disseram que nunca mais andaria sem ajuda. Mas Deus está dizendo: levanta-te e anda. Ana Lúcia sentiu um arrepio. Não era coincidência. Era uma palavra só para ela. Os obreiros se aproximaram, impuseram as mãos sobre sua cabeça, e começaram a orar com autoridade. De repente, um calor estranho percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse quebrando cada cadeia da doença. Ana Lúcia sentiu as pernas tremerem, não de dor, mas de uma força nova. Em nome de Jesus, fique de pé, ordenou o obreiro. E ela obedeceu. Primeiro, foi um movimento tímido. Depois, um passo. Então outro. E outro. Até que, sem muletas, sem apoio, Ana Lúcia começou a caminhar pelo corredor central do templo, enquanto a congregação explodia em gritos de glória a Deus. Ela chorava, ria, levantava as mãos para o céu. Estou curada. Estou curada, gritava, enquanto abria os braços como se quisesse abraçar o mundo inteiro. No final do culto, ela correu correu até o altar, onde jogou no chão as receitas médicas, os exames e as muletas que tinha trazido por precaução. Não preciso mais disso, declarou, enquanto abraçava o pastor, que sorria com os olhos brilhando. Isso aqui não é medicina, não é sorte, não é coincidência. Isso é Jesus, ele falou ao microfone, apontando para Ana Lúcia, que pulava de alegria como uma criança. E assim, mais uma história se juntava ao livro de milagres da CCB. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não havia espaço para o não tem jeito. Não havia doença que resistisse à fé, nem tristeza que sobrevivesse ao poder de Deus. Ana Lúcia saiu do templo naquela noite não só com as pernas curadas, mas com uma missão: contar para todo mundo que o Deus que operou em sua vida era o mesmo que podia transformar a de qualquer pessoa. Enquanto ela se despedia dos irmãos na porta, uma senhora de cabelos brancos, que tinha vindo só para ver como era, segurou de sua mão e perguntou com voz trêmula: você acha que Deus pode fazer isso comigo também? Ana Lúcia sorriu, olhando nos olhos daquela mulher como se visse seu próprio passado. Não é questão de achar, minha irmã. É questão de entrar, crer e receber. Amanhã você volta aqui, e a gente vai ver o milagre juntas. E assim, a corrente continuava. Porque na CCB, cada vitória é uma semente que planta a fé em outro coração. Cada milagre é um convite para que mais alguém diga: eu também quero experimentar esse Deus. E Deus, fiel como sempre, está sempre pronto a responder. No dia seguinte, bem cedo, a senhora de cabelos brancos estava lá. Seu nome era Dona Maria, e ela tinha chegado antes mesmo das portas abrirem, com as mãos apertando uma foto amarelada do filho, que há anos lutava contra uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar.
Ele está em casa, de cama, sem forças nem para levantar, confessou com a voz embargada, enquanto Ana Lúcia a abraçava forte. Mas eu não vou sair daqui sem a minha resposta. Dentro do templo, o louvor já começava, e Dona Maria sentiu algo que não experimentava há tempos, uma paz que enchia os olhos de lágrimas. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para vir à frente, ela não hesitou. Com as pernas trêmulas, subiu ao altar e colocou a foto do filho nas mãos do homem de Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha dor. Meu filho é tudo o que tenho, suplicou, enquanto as irmãs ao redor oravam com ela, impulsionando sua fé. O pastor ungia a foto com óleo e declarou, em nome de Jesus, essa doença sai agora. O poder de Deus está quebrando todas as cadeias. Dona Maria sentiu um calor no peito, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Na mesma hora, o celular tocou. Era a cunhada, ligando desesperada. Maria, você não vai acreditar. O João acordou e pediu comida. Está sentado na cama, falando que sente uma força nova. As irmãs gritaram de alegria, e Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar. É verdade, Senhor. É verdade. O pastor sorriu e disse, isso é só o começo. Amanhã seu filho estará aqui, louvando a Deus conosco. E assim foi. No domingo seguinte, João entrou na igreja apoiado no braço da mãe, mas ao final do culto, já caminhava sozinho, levantando as mãos para o céu. Eu senti uma mão me tocar na noite passada, testemunhou, com os olhos brilhando. Alguém me chamou pelo nome e disse, levanta, que você está curado. A notícia se espalhou pelo bairro, e na semana seguinte, a igreja ficou lotada de pessoas que queriam ver aquele moço que Deus ressuscitou. Muitas delas saíram dali com seus próprios milagres. Uma mulher com dor nas costas há anos jogou a bengala no chão e dançou. Um homem que não enxergava de um olho começou a ler a Bíblia em voz alta, emocionado. Cada um deles, antes de sair, passava por Dona Maria e João, que agora ficavam na porta, como Ana Lúcia um dia fizera, estendendo as mãos e dizendo, se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Só precisa crer. E a corrente não parava. Porque na CCB, quando a fé de um toca o coração de outro, os milagres se multiplicam como pão na mesa do Senhor. E Deus, que não faz acepção de pessoas, continua provando, dia após dia, que para Ele não há impossíveis. Basta um passo de fé. Basta uma decisão. Basta dizer, eu também quero. O último abraço e a semente que floresceu. Naquela tarde, quando o sol já descia suave sobre o templo, um último casal se aproximou, ele, arrastando os pés com um andador de metal e ela, segurando seu braço com olhos cheios de lágrimas não derramadas. Nós só queríamos ver, só para acreditar que ainda há esperança, sussurrou a mulher. João sorriu e, sem dizer nada, estendeu a mão para o homem, que hesitou antes de soltar o andador. Senhor, se és real, me levanta, murmurou ele, e então, como se um vento invisível sustentasse, deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, trêmulo mas firme, caminhou sozinho até os braços da esposa, que caiu de joelhos, não de fraqueza, mas de adoração. Dona Maria, com os olhos brilhando, pegou as mãos do casal e disse, isso aqui não é o fim. É só o começo. O milagre de hoje é a prova de que Deus não nos ressuscita para ficarmos parados. Ele nos levanta para seguirmos em frente e levar outros com a gente. Anos depois, aquele mesmo templo viu o jovem que fora ressuscitado, agora um pastor, batizando nas águas o homem que um dia jogará o andador fora. E a mulher que dançara livre das dores. Ela liderava um grupo de oração para os que ainda carregavam suas bengalas, sejam elas de madeira, de medo ou de desespero. Reflexão final. Deus não faz milagres para nos tornar espetáculos, mas para nos tornar testemunhas. A maior prova de um milagre não é o momento em que ele acontece, mas a vida que se transforma depois. A fé não é um bilhete de loteria que ganhamos uma vez, é uma semente que, quando plantada no coração, cresce e dá frutos além do que imaginamos. Lição de vida. O milagre começa quando você solta o que te segura, seja uma bengala, um trauma ou a descrença, e dá o primeiro passo, mesmo tremendo. Porque Deus não está esperando que você seja perfeito para te usar. Ele está esperando que você seja disponível. E quando você diz eu também quero, ele responde, então venha. A história está só começando.